Olá, irmãos e irmãs, paz e bem, salve Maria, salve São José, viva Cristo Rei. Vamos fazer o nosso último vídeo, aula, aí sobre o dia da consagração, o ato da consagração. E aí nós vamos falar aqui também sobre as obrigações do consagrado. Eu vou usar um texto que que estava no site das Irmãs Mensageiras do Espírito Santo, né? As Irmãs Mensageiras são da mesma congregação que o Frei Gilson. Eu achei bem bacana o que elas escreveram lá, já é algo que eu pensava que estava na minha cabeça, né? Como o Frei Dona Kello fala, não vamos inventar a roda. Então você já tem algo ali bom, né? A igreja tem essa grandiosidade, tem muita preciosidade, então nós vamos usar esse texto, eu vou ler aqui, depois eu vou mandar esse conteúdo para vocês. E aí nós vamos falar aqui do ato de consagração, do rito, como vai funcionar. Esse rito eu peguei informações da internet sobre Nossa Senhora, fiz um modelo, o padre aprovou, né, concordou, e nós vamos estar utilizando ele no dia do ato de consagração. Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei-lhes o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo Senhor nosso, amém. Beber água aqui, porque esse já é o terceiro vídeo, né, desse aí, gente, aí, às vezes eu esqueço de beber água, a boca fica seca, viu? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde adivinha julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estaremos reunidos no Deus. Desculpa, faltou a oração de São José, escrita pelo Papa, perdão. É o cansaço, gente. Inclusive, você vê que a vela ali atrás, ela já até apagou, já acabou a vela que eu estava usando acesa nos vídeos anteriores. Então vamos fazer a oração de São José. Salve, guardião do Redentor e o esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos na graça, misericórdia e coragem, defendei-nos de todo o mal. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá então, né? Então, sobre o ato de consagração, nós já falamos o que é a importância. Então, a partir do momento que você se consagrar a São José, você tem a obrigação de conhecê-lo, de estudar mais sobre ele e de seguir os passos que São José teve para encontrar Jesus, para estar à presença de Jesus, para defender Jesus. Então, São José defendeu a nossa fé. Então, nós temos que ter isso na cabeça, né, como verdade nossa de fé. Como o Papa João Paulo II falou, que dentro do nosso catecismo está o depósito da fé, né? A tradição, o magistério e a Sagrada Escritura. Então, ele fala lá no final do catecismo, fala assim, ó, um catecismo deve apresentar com fidelidade, de modo orgânico, o ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição viva na igreja e do magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, dos santos e das santas da igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Deve ter em conta as explicações da doutrina que no decurso dos tempos o Espírito Santo sugeriu à igreja. É também necessário que ajude a iluminar com a luz da fé as novas situações e os problemas que ainda não tinham surgido no passado. Então, nós vamos seguir a tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da igreja, ou seja, o que a igreja, a pedagogia, a escola que a igreja nos ensina. E nesse sentido, nós vamos pegar o ato de consagração nosso. Ele foi escrito por um santo chamado São Pedro Julião Aimar, justamente falando sobre São José, porque ele era devoto de São José, da mesma forma que outros santos também da igreja são, né? São Pedro, ele era um sacerdote, né, francês. Ele fundou a Congregação do Santíssimo Sacramento, né, como sendo apóstolo da Eucaristia. Ele viveu ele nasceu no ano 1811, morreu em 1868. Ele foi canonizado, ele foi beatificado em 1925. Então, é um santo da igreja, e dentro disso a devoção que ele tinha a São José era muito grande. Então ele escreveu esse ato, nós vamos ler aqui, né, esse ato de consagração.
E São Pedro, ele é considerado, né, um padre e apóstolo da Eucaristia, né? Morreu com 57 anos e foi canonizado pelo Papa João XXIII em 1962. Então, o ato de consagração que São Pedro escreveu, né, já começa assim, ó: dignai-vos, ó amabilíssimo São José, aceitar essa consagração que de mim mesmo vos faço. Eu me consagro, aí você vai falar seu nome, né? Me consagro a vós, bom São José, como meu pai espiritual. Escolho-vos para governar minha alma e ensinar-me a vida interior, a vida oculta com Jesus e Maria e vós. Então, volto lá atrás. Você vê que o ato de consagração não é algo isolado. São José não está se colocando acima de Jesus e ninguém, nem o próprio santo aqui no ato que escreveu, está colocando José acima de Jesus. Pelo contrário, ele fala junto com Jesus e Nossa Senhora. Então, esse documento ele vai ser lido no dia do nosso ato de consagração, no dia 17 de setembro. Nós vamos assinar esse pergaminho e depois, se você quiser colocar num quadro, alguma coisa assim, igual aqui em casa eu tenho um quadro, né? Coloquei num quadro na parede, do mesmo jeito que o de Nossa Senhora. Mas mais do que colocar num quadro, a gente tem que colocar no coração e realmente seguir esses ensinamentos para que nossa vida tenha uma mudança significativa. E nos momentos de desespero e aperto também, a gente possa recorrer a São José da mesma maneira que nós recorremos a Nossa Senhora. Então, o rito, lá, né, o padre vai fazer, em nome do Pai e do Espírito Santo, né, a gente vai falar amém, aí o padre vai fazer a oração sobre, vai falar sobre ali como é que é o ato de consagração. Depois vai vir a parte do ato, né? Ele vai fazer a bênção das medalhas. Aí lembrando que é o seguinte, lá eu coloquei, pode ser a medalha, pode ser, juntamente o pergaminho e o devocionário. Se ele vai fazer a bênção separada ou se cada um vai ficar com o seu, né? Isso aí ele vai decidir na hora. E como é uma quantidade pequena, pode ser que ele dê a bênção lá. No geral estava tratado isso, mas pode ser que na hora ele mude. Mas de qualquer maneira, vai ser dada a bênção, né, sobre os sacramentais ali, que a gente vai estar usando no dia a dia para nos conduzir. O devocionário eu incluí também aqui, porque é algo muito bom para a gente nos introduzir, nos conduzir, nos alimentar nessa caminhada aí, como consagrados a São José, da mesma forma que a Nossa Senhora. O padre vai fazer a imposição das mãos, dar a bênção ali nos objetos, e depois a bênção final ali, né, de tudo mais, e aí ele vai seguir a celebração eucarística. Lembrando que antes da bênção dos objetos, né, a gente vai estar lendo o pergaminho. Né, eu coloquei lá o ato de consagração básico, mas de qualquer forma teria que ser feita a leitura do pergaminho, então ele já pediu que seja feito logo direto a leitura do pergaminho, em vez de fazer só aquela oração pequena que nós fazemos todo dia no nosso curso. Tranquilo até aí? Né? Então nós vamos entrar normalmente na missa. Se a gente vai entrar ou não junto com o sacerdote, né, aí vai ser a escolha do padre. Então, inclusive, o ato de consagração, o curso de consagração em março que a gente quer fazer, vai funcionar do mesmo processo. Então, esse do dia 17, né, pede a gente vai entrar em fila, vai ficar nos primeiros bancos, ali já foi separados os bancos pra gente, a liturgia o pessoal já separou, e vai ser feito lido ali o termo, e isso vai funcionar para todos os atos de consagração. Depois de lido, a gente vai seguir a missa normalmente, né? E aí tem alguns fatores que vão influenciar as obrigações nossas como consagrados, que nós vamos ler aqui agora, que foi das irmãs mensageiras. Vamos lá. Então, quais obrigações de um consagrado? Fazer todas as ações por Maria e José. Obedecê-los, deixar-se conduzir por eles. Renunciar à vontade própria antes de qualquer coisa. Deixar que eles nos conduzam como quiserem, como instrumento nas mãos de um operário. Ato de união. Eu renuncio a mim mesmo, dou-me a Maria e José. Aqui elas colocou de Maria porque também serve para a ato de consagração a Nossa Senhora. Fazer todas, anterior, né? Fazer todas as ações por Maria e José. Depois, fazer todas as ações com Maria e José. Olhá-los como modelo acabado de todas as virtudes e perfeições e procurar imitá-los. Considerar como fizeram cada coisa e o que fariam se estivessem em nosso lugar. Meditar as virtudes que eles praticaram durante a vida. Fazer todas as ações em Maria e José. Morar no interior de Maria e José. Pedir que nos guardem em seus corações unidos. Aí devemos repousar, aí encontrar descanso, aí apoiar-se com confiança diante dos temores, das dificuldades da vida, aí proteger-se dos ataques do maligno. Fazer todas as ações para Maria e José. Ser um servo, um criado, fazendo tudo por eles. Jesus Cristo é o fim último de nosso serviço. Eles são fins próximos, pois nos levam a Jesus.
nos fazendo chegar de modo mais fácil. Trabalhar para a glória deles, defender seus privilégios, sua glória quando alguém os atacar, atrair todo mundo a seu serviço e devoção. Essa parte é interessante porque nos remete que nós estamos a serviço de Deus, né, de Jesus, da Santíssima Trindade, trabalhar com São José e Nossa Senhora para que os privilégios cheguem a nós e a outras pessoas. E a primeira parte que fala de sermos servos, né, como criado deles, mas não que eles estão acima de Deus, porque eles também são servos, né? A própria Nossa Senhora falou: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. São José, quando o anjo do Senhor apareceu, o que São José fez? Ele levantou da cama e foi fazer a vontade do Pai. Então eles são servos de Deus, né? Seguindo, no que consiste a verdadeira devoção? Estimar São José com amor puro e desinteressado, como Jesus o amou, honrá-lo com um culto de protodolia, isto é, venerá-lo abaixo de Nossa Senhora, acima dos santos. Então no vídeo lá que nós falamos, né, latria, adoração a Deus, a Santíssima Trindade, hiperdulia, Nossa Senhora, protodolia, São José, e dulia aos santos. Então aqui fala, né, protodolia a São José. Fugir do pecado e imitar suas virtudes. Para isso é necessário conhecer e meditar a vida de tão glorioso santo. Por isso que é importante, a gente pode fazer as orações diárias ali a São José, usando o devocionário. Ser constante e firme no bem, perseverante no caminho escolhido. E aí, vai falar aqui, ó, práticas devocionais interiores. Antes da comunhão, reconhecer que seu coração é manchado de pecado, pedir a São José e Nossa Senhora que impressem os corações deles cheios de pureza para que você receba Jesus. Então, quando o padre faz a entrada na igreja, ele representa o próprio Jesus Cristo. Então nós já nos prostramos ali diante da cruz e do padre, fazendo uma vênia simples, né? Justamente com respeito a isso. Aí vem o ato de perdão dentro da missa. Geralmente a gente fica como? Em pé só. Mas eu indico vocês, né, que o ideal é que nós ficamos de joelho, nós nos prostrarmos realmente perante ao Senhor, como miseráveis e pecadores que somos. Lembrando que aquele momento ali do perdão é para os pecados veniais, não é os pecados mortais. O pecado mortal você tem que confessar. Lembrando que se eu ficar pecando no venial a vida inteira também, pode se tornar um mortal. Então a gente tem que ter o cuidado, porque a persistência no pecado vai nos levar à morte. Mas tem pecados, né, quando eu vou contra os mandamentos da lei de Deus, eu peco contra a vontade do Senhor. Então, nesse sentido, eu tenho que ter os mandamentos como algo embrenhado na minha alma, né? Inclusive aqui, ó, eu deixo sempre, porque a gente esquece às vezes a ordem, né? Lembra de quais são, mas esquece a ordem. Então eu deixei aqui para me não esquecer, junto com as orações que eu faço diária. Inclusive a oração dos 9 dias com São José, que é aquela oração que eu falei no outro vídeo com vocês, do milagre que aconteceu com os frades, né, que estavam náufragos lá no mar, e que foram salvos, né, por intermédio de São José ali, pela vontade de Deus. A oração, essa mesma oração, que é feita do ano 50, né, pelos discípulos, pelas pessoas que vieram depois que Jesus morreu, 17 anos depois que Jesus morreu, né. Então a gente tem que ter os mandamentos, os 2 principais, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, mas nós temos que lembrar dos outros também, honrando a Deus. Então quando eu vou à missa, eu tenho que ter esse respeito. Então, na hora da oração ali, do pedido de perdão, meu irmão, se você não puder, beleza, fique de pé. Às vezes a pessoa tem que ficar sentada porque não aguenta. Mas se você tiver a possibilidade, se ajoelhe perante a Deus. E aí peça a intercessão de Nossa Senhora e São José para que o coração de Jesus receba você e te traga essa pureza para recebê-lo, corpo e sangue, alma e divindade ali na Sagrada Comunhão. Hoje eu pego, né, o livrinho, que é um livrinho de São Tomás de Aquino, que veio junto com um livro de catequese da minha biblioteca católica, e também eu tenho um livrinho de orações só de São José, além do devocionário. Então eu gosto de fazer essas orações, eu faço a minha oração própria ali, os meus pedidos, incluo com essas orações. Na hora da comunhão também eu faço uma oração antes da comunhão, na hora do ofertório ali, né? Então eu me coloco de joelho na hora de ofertar a minha vida, a minha família, os meus pedidos. E geralmente a gente só vai lá e coloca o dinheirinho no cesto, que é importante, faz parte. Mas a gente não oferta a Deus. Senhor, eu quero um trabalho. Então oferte ao Senhor. Eu quero a cura de uma doença, oferte ao Senhor. Né? A gente deixa para na hora da comunhão. Na hora da comunhão, depois que você comungou Jesus, é hora de agradecer. É ação de graças. Então, antes da comunhão, faça esse pedido seu. Então, beleza, eu vou fazer o pedido. Então aqui fala assim, durante a comunhão, pedi que Nossa Senhora e São José recebam Jesus em você. Eles que tanto o amaram, ensine cada um de nós a amá-lo também. Depois da comunhão, adorar Jesus no presépio com Maria e José, com os anjos e santos e todos do céu. A gente está vendo aqui, ó, que durante a comunhão ainda eu posso pedir. Aqui está indicando que depois da comunhão o que eu tenho que fazer? Adorar o Senhor, render graças. É um momento de ação de graças, não é hora de conversar, não é hora de mexer no celular,
na hora de nada, é hora de render graças de silêncio. Você vê que até o padre ele vai fazer um momento de silêncio ali depois que ele comunga. Você vê que o próprio padre, na hora da consagração, ao final, o que ele faz? A hora que ele ergue o corpo de Jesus, ele abaixa, coloca no altar, coloca a proteção ali, o que ele faz? Ele se ajoelha, se prostra. O que nós temos que fazer? Nos prostrar também. Quando ele ergue o cálice, ele ergueu o cálice, deu a bênção, colocou o cálice, tampou. O que ele faz? Se ajoelha também, se prostra. O que nós vamos fazer? Nos prostrar também. Então, são práticas devocionais que a gente nos eleva à graça de Deus, nos leva à graça de Deus. Por fim, as práticas devocionais exteriores. Recomenda-se o uso de uma medalha de São José, pode ser pendurada no pescoço ou colocada numa corrente no braço. Pode até mesmo ser colocada junto à cadeia de consagração Nossa Senhora. Então lembra lá que eu falei? Você pode colocar junto. Agora nós temos lá o cordão, tem a cadeia. No meu caso eu uso o crucifixo, aqui tem mais São José, Nossa Senhora, medalha de São Bento e Jesus Cristo, claro, né? Os nozinhos que tem aqui no cordão meu, ele remete a 7 dores Nossa Senhora, a 7 dores é a alegria de São José. Ou eu posso usar o cordãozinho, que é esse aqui que vai ser abençoado lá, em vez da cadeia, né? Vai ser abençoado e dado a cada um, junto com o devocionário. Lembrando que todas as consagrações eu vou tentar dar o devocionário. Um outro que eu não consigo, eu vou falar com as pessoas, falar o valor e indicar. Mas o cordãozinho com a medalha eu vou dar. Isso aí é algo que já está concreto. Juntamente vai vir um papelzinho com as orações, né? Que tem que ser feita as 7 Ave Marias e 7 Pai Nossos. Na hora que eu for rezar cada nozinho desse aqui, eu vou contemplar as dores e a alegria de São José, da mesma forma que eu posso aproveitar e contemplar as dores de Nossa Senhora. No meu caso, em vez de eu usar a pulseira, eu uso geralmente um terço, né? Esse terço, ele tem lá a imagem de São José, Nossa Senhora e tudo mais. Se não tiver, a gente pode colocar. E eu uso esse terço no pulso, além do terço que eu uso normal para rezar. Mas é um terço que eu vou com ele para todo lugar, porque se um dia eu esquecer o outro, eu tô com ele no pulso. Eu tô sem aqui porque eu dei uma pessoa, igual eu falei, né? Mas a minha cadeia tá aqui, ó. Só que a minha cadeia, mesmo esse terço, da mesma forma que a corrente que eu tenho aqui, né, com a cruz, crucifixo, o escapulário, muitas vezes eu tenho que tirar, por quê? Porque o meu serviço me obriga, pelo risco que se tem. Então é algo tranquilo, da mesma forma que a aliança, muitas vezes eu tenho que tirar. Minha esposa nem importa com isso, porque na empresa que ela trabalhava antes, né, também tinha essa necessidade de tirar. Então, lembrando que o devocional é algo para nos levar a Deus, nós já fizemos uma aula falando sobre isso, mas ele não é maior do que a nossa fé, e nem se nós não colocarmos a nossa fé, ele não vai ter funcionalidade nenhuma, né? Ele vai ser nada mais também do que uma imagem, né, uma foto, uma lembrança ali para lembrarmos o compromisso que nós fizemos com Deus nesse sentido. Amém? O sinal exterior de uma devoção é o sinal visível de uma realidade invisível. Isso quer dizer que nada vale trazer um sinal exterior se não existir a vivência interior da devoção. Acabei de falar. Não adianta eu ter uma cadeia, não adianta eu ter o cordão de São José, não adianta eu carregar o crucifixo, isso não ser um exemplo. Como eu carrego esse crucifixo, tem os cordões e ele é branco, e remete à pureza, o pessoal acha que eu sou de alguma congregação, de alguma comunidade, etc e tal. E eu sou da comunidade chamada católica, sabe? Conhece? Sou da Igreja Católica de Jesus Cristo. Não sou nenhuma comunidade de vida, né? Glória a Deus para quem é, mas eu não sou. Até porque é o seguinte, é igual uma das coisas que o pessoal da comunidade de vida vive, né? Eles vivem um voto de pobreza. O padre, por exemplo, ele vive um voto de pobreza. Ele tem o salário dele ali para comprar as coisas dele do dia a dia, mas no geral ele não tem uma casa própria dele. Ele mora na casa da paróquia, o carro é da paróquia, e ele vive por conta da igreja. Da mesma forma que quem vive numa comunidade. Por exemplo, quem vive na Canção Nova, o dinheiro que eles arrecadam, e que eles ganham, vão arcar com os custos deles ali, mas também vai para a comunidade para arcar com os custos da comunidade. Da mesma forma outras, inclusive tem muita comunidade que o pessoal trabalha no dia a dia ali em empresas e vão para dormir na comunidade, para conviver nas orações e tudo mais, mas eles têm que trabalhar fora porque só doação às vezes não consegue manter os custos, até porque muitos têm já família, têm esposo, filhos, né? Então lembrando que a prática exterior, ela não resolve nada se o nosso interior estiver vazio. Não adianta eu falar que eu devotei a São José, assinar um pergaminho, colocar na parede bonitinho, andar com a cadeia, e as minhas ações são as ações, desculpe usar a expressão, de bosta, né, que não tem valor nenhum, não tem sentimento nenhum. Né? É a mesma coisa que minha mãe falava, né? Ninguém, desculpa usar essa expressão, mas ninguém peida cheirando, né? Ninguém peida perfume. Se você comer um mundo de carne, quando você não for no banheiro e aliviar, às vezes você vai peidar fedendo. Então você não bebe perfume, tá? Então não adianta o perfume também, que por dentro a gente tá sujo. Então não adianta eu beber, passar um perfume cheiroso, por dentro eu tá sujo. Então enquanto eu não me limpo, vou continuar sujo. Uma forma de eu limpar, confissão. Outra forma, Santa Missa, seguir os preceitos da igreja, que Deus manda, etc e tal. Então o sinal exterior ele vai servir para nos lembrar
que nós fizemos com Deus um compromisso ali, pelas mãos de São José de Nossa Senhora, uma aliança com ele. Não é um adorno de vaidade, né? Não, eu vou colocar um mais dourado, eu vou colocar um mais prateado para ser bonito, para chamar atenção. Não, eu vou colocar uma corrente gigantesca para mostrar. Eu falo que eu já fiz isso, né? Muitas vezes, às vezes o pessoal até acha que essa cruz aqui é para aparecer. Eu quero mostrar realmente às pessoas que eu sou católico, que eu sou cristão de verdade, isso, aquilo e tal, sabe? Mas eu procuro mostrar isso mais com as minhas ações, com o meu testemunho, do que só com a cruz. Mas eu gosto de carregar uma cruz grande. Se Jesus carregou uma cruz gigantesca e morreu por nós, o que é uma cruzinha dessa aqui no peito? Né? Não é nada. Isso aqui é para me lembrar todo dia do que Jesus fez por mim, e tão insignificante e miserável que eu sou, como Pedro negou tantas vezes ele, mas também que Deus nos usa dos nossos dons, do que Ele quer, dos dons que Ele nos deu para trazer a santificação de outras pessoas em nós também. Então, a gente tem que ter o cuidado para que o objeto ele não se torne um motivo de vaidade, né? Isso aqui não pode ser uma vaidade, né? Não pode ser algo maior do que Deus, ou do que a graça de Deus, ou de São José, Nossa Senhora. É um símbolo, né? O carro, eu compro um carro, o carro pode ser mais bonito que for. Ele serve como ferramenta. Para quê? Para me levar para os lugares e trazer. Seja a passeio, seja a trabalho. Ele não é maior do que Deus. Então eu penduro um tercinho lá no carro, ele está abençoado? Está abençoado se eu tiver fé. E se eu buscar seguir da forma correta. Mas aí beleza, só que eu coloco um terço lá, eu vou começar a andar 200 km por hora, atravessar todos os sinais, passar todas as placas. Aí, meu irmão, infelizmente, o terço não vai resolver não, porque você é imprudente. Então, por fora tá bonito ali o terço, a roupa, mas por dentro tá, né, tá sujo, né? Falo o ditado, né? Por fora um bolo bonito, por dentro um bolo embolorado, né? Então, temos que ter esse cuidado. Pedir as bênçãos todos os dias a tão amoroso Pai e Mãe, né? A São José e Nossa Senhora, para que nos leve a Jesus. E o caminho da consagração, né? Então, como que vai funcionar o processo de consagração nosso? Ou funcionou, melhor dizendo, né? Como funcionou? Assistir às aulas, né, seja presencial ou pelos vídeos, rezar o texto de São José. Então nós pedimos o pessoal para rezar o texto. Se eu não falei alguma aula, eu peço perdão. Eu até enviei para alguns, se eu não enviei, eu vou enviar de novo, né? Fazer o texto, ou as orações devocionais, igual eu faço, rezo o texto todo dia em casa, a Nossa Senhora, a São José e a Jesus, né? Jesus em primeiro lugar. O texto é para Jesus, é para a Santíssima Trindade. Mas aí eu coloco as orações da Nossa Senhora, a São José ali, pedindo a intercessão a Jesus, e eu faço a oração do ato de consagração, aquela oração que nós fazemos no final dos nossos cursos, todos os dias, tanto eu como minha esposa e minhas filhas. Antes do dia da consagração, confessar-se. Vá até o padre e se confesse, meu irmão, minha irmã. Tem gente que tem décadas que não confessa. Então como é que você vai se comprometer com Deus através de São José se você não se confessa? Se você está impuro. Então para você receber a pureza, você tem que estar puro, você tem que estar limpo. Então vai se confessar. Isso é algo que é um compromisso seu, não é só eu que estou te obrigando, mas se comprometa. Segundo ponto, o pergaminho. Eu vou imprimir os pergaminhos, vou dar a todo mundo, então não precisa ninguém preocupar de imprimir, viu, de levar. Eu vou estar levando para cada pessoa os pergaminhos. No dia da consagração, né, seja feita na presença lá, nós vamos fazer na presença do sacerdote, durante a Santa Missa, né, que a gente esteja usando a fórmula que foi feita ali de forma correta, né, e o cuidado, né, com as vestimentas. Então, quem for pode usar um vestido verde ou branco, né? Nós fizemos a blusa, o ideal todo mundo vai com a blusa, então a mulher ou o homem vai com a calça composta, nada caindo, nada mostrando o umbigo, nada mostrando as partes, e a blusa da mesma maneira. Então, eu indico, inclusive, as pessoas fazerem a blusa maior. Faça uma blusa um pouco maior, né? Se já não tem, quem tem, use, né, essa blusa, não corte a blusa, né? Não vai mostrando as partes. A gente já está fazendo um compromisso, a gente tem que ter uma postura perante ao Senhor. E essa postura já começa na vestimenta nossa. Aí eu chego lá com a roupa caindo, com a calça toda rasgada, para me consagrar ao Senhor. Se fosse o Senhor, tivesse ali Jesus diante de mim, na minha presença, será que eu usaria uma roupa dessa forma? Eu não iria da melhor forma possível? Aí eu falo, mas Jesus não está na minha presença. Você esquece que Jesus está na Eucaristia? Ele está no altar? Ele está dentro da igreja? Ele está em nós? Então, tenha a modéstia e vá de uma forma adequada. Por favor, né? Não vamos passar vergonha perante a igreja e ao Senhor, né? A São José e Nossa Senhora também. E para quem for renovar a consagração, né, então todo dia 19 é dedicado a São José. Então nesse dia, a gente, principalmente nesse dia, ou todas as quarta-feiras, ou primeiro domingo, alguns fazem, né, que eu já falei lá atrás, sobre a questão da devoção a São José, que a gente faça as orações, né, leia sobre as virtudes de São José, imitar ele nessas virtudes específicas ali, né, e fazer um ato de consagração de forma fiel. Juntamente rezar o texto, fazer a ladainha, a leitura, né, amorosa ali do ato de consagração ou da oração de consagração,
de preferência rezar de joelho para aquele que aguenta, né? De uma forma de reverência a São José, pedindo o intermédio da graça de Deus na nossa vida. Então, basicamente é isso. Nas aulas, nós falamos muito sobre as virtudes de São José. Cada aula foi falar de uma virtude já, né? Então a gente não precisa, às vezes, falar de forma detalhada, assim, cada um, até porque tem vários. É do mesmo jeito que nós temos várias denominações para Nossa Senhora, nós temos para São José. Mas eu vou pegar um livrinho aqui e vou ler de virtudes a São José. Mas esse livro aqui do padre Roberto de Souza, né, e da Cristina Morim, vai falar sobre meditações as virtudes de São José. Então vamos lá. Primeira virtude, né, a exortação apostólica ali a São José feita pelo Papa João Paulo II, né, Redentores Custos, né, guardião do Redentor. Eu ia pegar ele ali, mas já falei, tá bom. Para a gente não prolongar mais o vídeo. A segunda virtude, né, São José, abordagem existencial na existência ali da vida humana, né, e da vida da igreja, como guardião de Jesus. E aí eles usam aqui, ó, São José virtuoso, a humildade de São José. Segunda, a disponibilidade da vontade divina. A terceira, a obediência da fé. A quarta, a paternidade. A quinta, o silêncio testemunhal. A sexta, o amor esponsal. Sétima, a laborisidade, né, que é a questão do trabalho. A liberdade, né, São José ele foi livre para fazer as escolhas, escolheu servir ao Senhor. E por último, a intercessão, que nós vamos falar inclusive da veneração. Na última aula fala sobre a veneração a São José, sobre os milagres atribuídos por intercessão de São José e tantas outras coisas. Então, no decorrer das aulas aqui, nós vamos falar tudo isso. O que já não foi falado lá atrás, né, eu estou falando aqui agora porque em todas as aulas foi falado sobre isso. Né, e no decorrer a gente vai estudando mais para conhecer mais sobre São José. Cada livro, às vezes cada autor ele vai usar um termo diferente, mas no geral aqui você vê que tem tudo, né, sobre a questão da obediência, da paternidade, do trabalho, do silêncio. Então nós falamos tudo isso já sobre as virtudes de São José. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, é isso, né? Então vamos finalizar esse último vídeo aí, nos colocando perante a São José, fazendo oração de consagração e Ave Maria, agradecendo a Virgem Maria também por essa intercessão, nos levar ao glorioso São José. Lembrando que São José, como guardião, né, do Redentor, que ele possa também trazer esse Redentor e nos guardar também para o Redentor, para a nossa vida, a nossa família, e a partir dessa consagração, nós sejamos como ele, temos essa imagem de São José como exemplo e caminho para a nossa vida até a salvação, para que nós possamos estar com ele e Nossa Senhora, prestando homenagem, adoração e veneração ao Criador e à Santíssima Trindade. Que Deus abençoe a sua vida, todos os dias, a consagração, conte com as minhas orações, reze por mim também nesse apostolado que o Senhor me chamou, que é apostolado de viver a família de Nazaré, através, levando também esse ato de consagração a São José. Então reze por mim, que teve e terá muitos obstáculos, muitas dificuldades, muitas tribulações, né? A gente vê pelos vídeos aí que eu cochilei em alguns, sabe, o cansaço também influencia, mas de ver também a perseguição grande do encardido, para não querer que isso aconteça, porque São José protegeu Jesus de todos os perigos ali, inclusive do encardido, para que ele nos sucesse a ressurreição e a salvação. Então, muita batalha, mas nós vamos continuar batalhando. Nós somos guerreiros aí, né? Nós somos os cavaleiros do Senhor, e como fala em Efésios 6, né, nós nos revestimos da armadura do cristão, que é a nossa fé, a nossa coragem em Deus. Nós cremos na Santíssima Igreja e nos santos e anjos do Senhor. Amém? Então vamos lá. Ó glorioso Patriarca São José, eis-me aqui, prostrados de joelho ante vossa presença, para pedir vossa proteção. Desde já vos elejo como meu Pai, protetor e guia. Sob o vosso amparo ponho meu corpo e minha alma, propriedade, vida e saúde. Preservai-me de todos os perigos, ataques e laços inimigos. Assisti-me em todo momento e, sobretudo, na hora da minha morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tivemos sempre estaremos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Salve Maria, salve São José, viva Cristo Rei, paz e bem.
Ah, e lembrando, o Salve José é justamente para nós lembrarmos que é o grandioso José. Então, vocês vão ver sempre eu falando Salve São José da mesma forma que eu falo Salve Maria. Esse Salve Maria hoje é usado por muita gente, né? Os arautos usam, pela devoção à Nossa Senhora, mas eu conheci isso desde da Legião de Maria, né? Que é usado muito. É igual os vicentinos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, a gente responde, né? Para sempre seja louvado. Então, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve São José, viva Cristo Rei! Deus abençoe, meu irmão e minha irmã. Até o nosso ato de consagração. Glória a Deus.